Assim como eu, você já deve ter percebido que a internet está cheia de propagandas de pessoas que querem te convencer de que você vai ficar rico somente investindo. Existe todo um mercado por trás dessa afirmação e no vídeo de hoje eu quero trazer algumas reflexões importantes para vocês. Eu acredito que eu tenho uma boa propriedade para falar sobre esse tema. Eu comecei a investir em 2007, depois passei a prestar assessoria para investidores e eu quero compartilhar algumas reflexões importantes aqui com vocês. Para a gente poder entender se realmente somente investir vai fazer com que a pessoa consiga conquistar a liberdade financeira ou fique rica, é legal a gente entender como é que está o panorama de distribuição de renda no Brasil. A gente vai conseguir ver que está subdividido aqui em 4 classes e a primeira delas, que representa 5,7%, possui uma renda mensal domiciliar de até R$ 2.900. A segunda classe, que representa 33,3%, tem uma renda entre R$ 2.900 até R$ 7.100. A terceira entre R$ 7.100 e R$ 22.000. E a última tem uma renda domiciliar superior a R$ 22.000, uma pequena parcela da população brasileira de 2,8%. Bom, e aí a gente consegue observar o seguinte, né? Será que seria possível uma pessoa que hoje tem uma renda de até R$ 2.900 conseguir conquistar a liberdade financeira ou ficar rico investindo? Ou uma pessoa que ganha até R$ 7.100 conseguir também esses mesmos feitos? Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui. Uma coisa básica para a gente poder entender é o tripé financeiro, que é baseado em ganhar, poupar e investir. E o fator mais importante para a acumulação de patrimônio é ganhar dinheiro, porque se você não ganhar dinheiro, você não consegue poupar nem investir. E aqui nesse tripé financeiro tem um ponto muito importante. Às vezes eu vejo muita gente direcionada muito com a cabeça para poupar e investir. É legal? É legal. Só que a gente precisa entender que a nossa vida passa. Então se você não aproveitar de maneira equilibrada o dinheiro que você ganha, você vai viver só para poupar e investir. E aí a sua mente vai estar direcionada para a escassez, quando na verdade você tem que ter uma mentalidade direcionada para a abundância. E a mentalidade direcionada para a abundância é querer ganhar mais dinheiro. Se você for parar para analisar, grande parte das pessoas que falam sobre investimentos, elas querem vender algum produto no final, seja um treinamento, uma consultoria ou uma recomendação de investimento. E não está errado. Simplesmente a mentalidade dela está direcionada em ganhar mais dinheiro, porque ela sabe que se ganhar mais dinheiro ela vai conseguir poupar mais de uma forma menos dolorosa e investir mais, que vai gerar um acúmulo de patrimônio maior. É possível, por exemplo, uma pessoa que ganha muito dinheiro investir somente na poupança e conquistar a liberdade financeira. Por outro lado, uma pessoa que tem uma rentabilidade expressiva e ganha muito pouco, é improvável que ela consiga conquistar a liberdade financeira. Porque se ela tem uma rentabilidade expressiva, em algum momento dessa janela de prazo, ela vai perder um bom dinheiro, porque o risco está associado ao potencial de retorno. E aqui a gente chega na fórmula básica de acumulação de patrimônio, que é tempo, aporte e retorno. E a gente vai perceber que quanto antes você começar a investir, mais você vai acumular patrimônio. Quanto maior o teu aporte, mais você vai acumular patrimônio. Porém, quanto maior o teu retorno, não necessariamente você vai acumular mais patrimônio. Porque se você tem um retorno expressivo, significa que você está assumindo também um risco alto. E o risco alto significa que você está suscetível a ter um prejuízo que pode fazer com que você perca patrimônio. Então, por isso a gente vai focar prioritariamente no tempo e no aporte. Tempo e aporte são mais importantes do que potencial de retorno. Justamente porque um retorno expressivo não é garantia de acúmulo de patrimônio, porque você pode ter prejuízo ao longo dessa jornada. E aí, para a gente poder responder se faz sentido ficar rico ou conquistar a liberdade financeira somente investindo, é importante compreender as 3 etapas da vida. A gente tem a juventude, a meia-idade e a aposentadoria. A gente vai perceber que quando você foca somente em investimentos, você está direcionado a focar a sua vida somente em obter um retorno maior do que o mercado está te proporcionando. Porém, a gente vai perceber que a tua fase produtiva da vida é justamente essa fase aqui, que é a fase onde você tem o maior potencial de ganhar dinheiro. E se você tiver com esse potencial direcionado para ter um retorno um pouquinho maior, acreditando que isso vai fazer com que você conquiste a tua liberdade financeira no futuro, talvez você perca tempo e perca energia nesse ponto aqui. É claro que assim, esse é um momento importante de assumir risco, só que se você tem uma baixa capacidade de ganhar dinheiro, você vai assumir um grande risco com pouco capital. Mesmo que você tenha um retorno expressivo em cima de pouco dinheiro é pouco dinheiro. Durante esse período de vida, você deve assumir riscos,
mas você deve prioritariamente procurar ganhar mais, aumentar a tua fonte de renda. Isso acontece também no período da meia-idade, onde nesse momento você costuma ter uma renda maior, porque você já é um profissional mais maduro, mas nesse momento você deve ter uma atitude mais conservadora, porque você tem um tempo menor para acumular patrimônio, se comparado a quem está no período da juventude. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar como funciona a fonte de renda durante o ciclo de vida de um ser humano. A gente vai perceber que eu tenho a renda do trabalho, a renda não oriunda do trabalho e as duas rendas somadas. Se a gente pegar, por exemplo, a renda do trabalho, a gente vai perceber que ela é maior durante a nossa fase de juventude e também durante a meia-idade. Só que se você não acumular patrimônio, você não vai conseguir ter uma renda não oriunda do trabalho no momento em que você começar a perder capacidade produtiva. E isso vai chegar para você em algum momento. Então, se você perder muito tempo durante o período mais produtivo da tua vida para tentar investir e ter um ganho exponencial, talvez você perca um tempo que você não consiga recuperar no futuro. Por isso é importante que você foque prioritariamente no teu trabalho para que você acumule mais patrimônio e, como consequência, você consiga gerar mais renda no futuro não oriunda do seu trabalho. E aí talvez você não consiga ficar rico ou você não consiga conquistar a liberdade financeira, mas você consiga manter o seu padrão de vida que você adotava durante o período mais produtivo da sua vida, que é quando você ganhava mais dinheiro. Hoje, se a gente parar para analisar, apenas 1% da população brasileira, depois que para de trabalhar, consegue manter o seu padrão de vida. Então isso já seria uma vitória se você conseguir ficar inserido nesse 1% da população brasileira que, após trabalhar 40 anos, consegue manter o padrão de vida. E aí, pessoal, vamos voltar nesse gráfico só para a gente poder fazer uma simulação, por exemplo, dessa pessoa que tem uma renda familiar de R$ 2.900 e dessa pessoa que tem uma renda familiar de R$ 7.100. Vamos imaginar hipoteticamente que cada um deles vai poupar 10% dessa renda e aí a gente vai ver se esse dinheiro é suficiente para poupar, investir e proporcionar a liberdade financeira. Então eu estou aqui numa calculadora de juros compostos para a gente fazer algumas simulações. Vamos pegar, por exemplo, a pessoa que tem uma renda familiar de R$ 2.900 e vamos considerar que ela tem a capacidade de guardar 10% desse dinheiro todos os meses. Vamos arredondar para R$ 300 para ficar mais fácil a nossa conta. Então a gente coloca aqui que essa pessoa vai guardar R$ 300 por mês. A gente vai pegar uma taxa de juros que consiga cobrir a inflação e possa ter um ganho adicional. E aí a gente pode utilizar, por exemplo, o Tesouro, que hoje está pagando inflação mais 5,86 como referência. Significa dizer, então, que essa pessoa vai ter um retorno acima da inflação de 5,86. E aí a gente vai pegar um período de tempo aqui, vou colocar como exemplo 30 anos. E vou clicar em calcular. Beleza, a gente consegue ver que essa pessoa, ao final de 30 anos, ela acumulou um volume financeiro superior a R$ 300 mil, já corrigidos pela inflação. Significa o seguinte, se você hoje tivesse 300 mil reais, se você aplicar numa renda fixa, você vai conseguir em torno de 1% ao mês, daria em torno de 3 mil reais por mês. Seria suficiente para você? Você se consideraria rico ou mesmo livre financeiramente recebendo 3 mil reais por mês de renda passiva? Se sim, ok. Se não, você vai precisar aportar mais. Agora, se a gente pegar aquela pessoa que está no segundo quadrante, que ganha entre R$ 2.900 e R$ 7.100, se ela tiver a disciplina de poupar 10% desse rendimento, considerando que ela ganha R$ 7 mil, ela conseguiria guardar R$ 700 por mês. E aí, se a gente clicar aqui em calcular, nas mesmas condições, a gente vai perceber que ela acumularia um patrimônio de R$ 665 mil. Ou seja, mais de 6 mil reais por mês se a gente aplicasse a 1% com a taxa de juros atual. E aí você vai dizer se realmente seria suficiente para você. Eu entendo que para a maior parte dos brasileiros é suficiente, mas isso se a gente considerar uma taxa de juros de 1% ao mês, o que é imprevisível. A gente não sabe se a gente vai conseguir remunerar o capital a 1%, mas a gente não sabe isso no futuro. Então é mais importante você focar prioritariamente em se tornar um profissional muito mais valioso e ganhar mais dinheiro. Assim você vai garantir que você vai conseguir acumular mais patrimônio independentemente da taxa de retorno que você consiga ter nos seus investimentos. Pessoal, é claro que a gente entende que para conquistar a liberdade financeira ou mesmo ficar rico, é fundamental investir. Se você não investir, você não acumula patrimônio. O ponto que eu quero deixar claro aqui para você é não criar uma falsa ilusão de que você vai investir pouco dinheiro
e vai conquistar a tua liberdade financeira ou mesmo ficar rico no mercado financeiro. É improvável que isso aconteça. Por isso, é muito mais prudente e seguro você focar a tua vida no teu trabalho para que você consiga acumular mais renda e, como consequência, você consiga poupar. Isso vai trazer para você, sem dúvida nenhuma, um melhor resultado no futuro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!